Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula. Continuamos nos capítulos de números decimais. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês como representar números decimais numa reta numérica. Acredito que vocês lembrem que quando a gente estava estudando números naturais, ou seja, 1, 2, 3, esses números, eu ensinei a vocês a representá-los numa reta numérica, onde eu tinha uma reta e tinha a graduação e eu representava 1, 2, 3. Como seria representar números decimais em uma reta numérica, né? Como é que eu represento 1,6, 1,7, 2,8? Então tem como representar números decimais em uma reta numérica também. Qual o primeiro passo? Você vai desenhar a sua reta numérica como se fosse uma régua, representar os números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E sabemos que entre um número inteiro e um outro, por exemplo, entre 1 e 2, existem lá dentro os números decimais, como 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, assim por diante, até chegar em 2. Então, entre 1 e 2, se a gente dividir em décimos, a gente pode dividir em 10 partes, porque eu tenho 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, entre 1 e 2 eu tenho 10 décimos. Eu posso dividir em 10 partes. Então, quando você for representar um número decimal em uma reta numérica, a primeira coisa que você vai ter que fazer é desenhar a reta numérica com os números inteiros, ok? Entre um número inteiro e outro, por exemplo, se eu quero representar 6,5, eu sei que 6,5 está entre 6 e 7, certo? Então eu vou pegar aqui entre 6 e 7 e vou dividi-lo em partes iguais. Nesse caso, se eu quero dividir em décimos, eu vou dividir em 10 partes iguais. Porque entre 6 e 7 eu tenho 6,1, 6,2, até chegar a 6,9, 7, certo? Se fosse apenas 6,5, eu saberia que o ponto seria bem aqui, ó. Eu tenho 6,5, então o ponto que eu quero marcar seria 6,5. E se eu for mais detalhado, 6,554, como nesse caso, eu sei que aqui eu já tenho o 6,5. 6,554 eu sei que está entre 6,5 e 6,6. Ou seja, posso ter 1680. Eu também sei que está entre 6,5 e 6,6, tá ok? Então, quando o número for maior ainda, basta eu pegar um intervalo, nesse caso aqui, ó, é o 54, mas aqui começa em 5, então eu sei que está entre 6,5 e 6,6. E eu vou dividi-lo também de novo em partes iguais, até consegui-lo representá-lo exatamente, tá ok? Quando for apenas uma casa, no caso décimo, pronto, 6,5 fica mais fácil. Eu só pego o número inteiro que está entre ele e divido, certo? Se no caso eu quisesse representar 2,8. Eu sei que 2,8 está entre 2 e 3. Então eu ia pegar aqui entre 2 e 3 e ia dividir em partes iguais. Ia ficar 2,1, 2,2 até chegar no 3. Se eu quisesse representar 2,8, eu saberia que estaria por aqui, 2,8. Se fosse 2,81, 2,81 eu sei que está entre 6,8 e 6, na verdade estou falando do 2, né? Se fosse 2,81, então eu sei que 2,81 está entre 2,8 e 2,9. Então eu ia pegar esse intervalo, dividir de novo em 10 partes iguais e iria achar o 2,81. E assim por diante. Certo? Então é de extrema importância que você saiba também representar, achar o número decimal numa reta. Então se tiver uma atividade para você representá-lo, você vai fazer dessa forma. Pega a reta, coloca os números inteiros, olha onde o número decimal está entre os números inteiros e divide ele em partes iguais. A outra coisa que eu quero falar para vocês nessa aula é comparar números decimais. A gente viu isso nas frações, viu que era um pouquinho mais complicado, mas
aqui se torna mais simples, né? Você vai usar também os valores, os sinais maior ou menor, e aqui os números decimais, por exemplo, 15,8 e 12,75. O 15,8 é maior ou menor? Aqui fica fácil porque eu vou olhar apenas para a parte inteira. Se eu olhar aqui o 15 e o 12, a parte inteira, quem é maior? O 15. Então 15,8 é maior do que 12,75. Tá ok? Agora se eu vier aqui, ó, 0,3 ou 2,95, quem é maior do que quem? Pessoal, eu sempre vou olhar aqui na ordem. Se eu não tenho um número inteiro, que é 0 e 0, eu vou para a parte decimal. Eu tenho 3 e 2. Quem é maior? O 3 e o 2? O 3. Então, consequentemente, 0,3 é maior do que 0,295. Se aqui eu também tivesse o 3, eu ia para a parte centesimal. Se fosse igual, eu ia para a parte milesimal. Até conseguir fazer uma comparação dos números. Ok? Então, nossa aula termina por aqui. Eu quero que vocês fiquem com esses dois aprendizados que eu trouxe: representar o número decimal em uma reta numérica e comparação de números decimais. Ok? Até a próxima aula.